Olá amigos, eu sou Arouve, o agente comunitário de saúde. Bem-vindos ao nosso canal. Vamos sempre aqui atualizando vídeos das disciplinas do curso Saúde com a gente. Bem, no vídeo de hoje falaremos aí sobre o relatório da disciplina 23, o terceiro relatório da disciplina 23. Você lembra aí que ela está dividida em etapa 1, etapa 2 e etapa 3. Portanto, esse aqui é o relatório da terceira etapa da disciplina 23. Antes de mostrar aqui como eu fiz, eu já sempre lembro você aí, faça alguma ação para ajudar esse canal. Pode ser compartilhando o vídeo ou se inscrevendo se você não está inscrito. Tem chegado a esse vídeo aqui a milhares de agentes comunitários de saúde, de agentes de combate às endemias, mas ainda uma pequena parte está inscrita no canal. Ainda falta aí 90% apenas assistem os vídeos, mas não interage, não compartilha e não também está inscrito no canal. Então eu ainda aguardo a sua inscrição se você não é membro do canal, não está inscrito. Pronto, no vídeo de hoje vou mostrar aqui como eu fiz o meu relatório. Utilizei todas as questões em que foi disponibilizada lá no AVA. Então eu utilizei todas as questões, vou mostrar aqui como é que ficou. Lembrando que você pode realizar da seguinte forma: você pode em uma só visita abordar ali um idoso, podendo ser um homem ou uma mulher, né, com mais de 60 anos, ou também você pode abordar ali um homem com menos de 60 anos que está ali na fase adulta. Isso pode ser na mesma visita, na mesma casa ou em casas diferentes. Então fica a seu critério escolher. Você pode ainda realizar essa atividade, uma próxima visita a esses dois personagens, um adulto homem e um idoso, podendo ser homem ou mulher. Ou você pode relembrar a visita que você acabou de fazer aí recentemente, com essas informações também. Então é interessante que você aborde essas questões que estão sendo pedidas no relatório. Então aqui já tem o título do meu relatório. Atividade presencial da disciplina 23, ciclo de vida das famílias, saúde do homem e da pessoa idosa. Eu coloquei em PDF aqui os dois relatórios, né? Então, das duas visitas. E é interessante fazer em um arquivo só, porque eu costumo postar também no AVA, além de também mandar para a preceptora. Então, tem um peso importante a atividade presencial, essa atividade prática. Vamos ver aqui o que foi realizado por mim. Bem, o nome eu coloquei J. Santos, não é para identificar o nome da pessoa, coloque somente o último sobrenome, as iniciais também são válidas. Idade, 56 anos, então é um adulto já praticamente chegando ali ao ciclo da fase de vida da terceira idade, né? Mas ainda está como considerado apenas adulto, né? Condições socioeconômicas, culturais e ambientais. Aqui nós temos renda familiar, escolaridade e profissão. Então são essas três coisas desse item. Eu não tive como destacar aqui o item com outra cor, porque eu fiz pelo Canva, é um aplicativo de edição pelo celular. Então é muito mais complicado, mas se você faz no computador, pode destacar ali esses títulos e destacar a resposta com uma outra cor. Mas não tem problema, se você vai fazer aí a caneta, dá para usar caneta azul e uma vermelha para fazer esses títulos. Então aqui é um título, né? Condições socioeconômicas. E eu respondi lá, ó, perguntando renda familiar. Eu coloquei 2 salários mínimos, né? Que aí foi o que a pessoa informou. Apesar de que faltou ali uma correção, né? Do salário, né? Que teve o aumento, né? Então faltou ali colocar uma correção. Era 2.640, né? Salvo engano. Mas a diferença mínima não vai ter problema. Então é isso. A renda familiar, lembrando que aqui eu coloquei um homem, mas a renda familiar, 2 salários mínimos. Então nós temos aqui uma situação em que essa pessoa convive com outra e a esposa já é aposentada, já é uma senhora idosa que tem 2 salários mínimos. Então, como ele não tem uma outra renda extra, não tem uma outra profissão, apenas
trabalho de subsistência, trabalha na lavoura, né? Então, ele não tem um outro rendimento financeiro. Então, manteve aqui, ó. E lembrando que é a renda da família, não é a renda da pessoa somente, tá bom? Então, considerei a renda da casa. Escolaridade é fundamental e incompleto, estudou ali 3 anos, é aquele que sabe somente assinar o próprio nome, conhece um pouquinho ali de algumas palavras, mas não tem boa leitura, não tem desenvolvimento de estudo nenhum. Profissão é agricultor. Agora, segundo tópico, condições de vida e de trabalho. Aí vem a pergunta. Ó, lembre que quando está ali condições de vida e trabalho, não é para você responder, você só vai responder o que está com a interrogação, viu? Então está lá apenas como tópico, temas. Então eu respondi sobre tem acesso ao serviço de saúde? É uma pergunta. Sim. Aí eu coloquei frequenta a UBS com boa regularidade, deveria ter mudado a palavra para não ficar frequência novamente, né? Mesma origem ali, substantiva, né? Então, realizou exames preventivos há 2 anos. Isso foi o que mais chamou atenção e orientei também esse idoso sobre isso. Foi uma visita que eu realizei há 2 dias da gravação desse vídeo e eu orientei sobre a questão de fazer exames. Inclusive, ele ficou de realizar exames. Primeiro vai passar no médico, né, para ver quais são os exames que precisa. E aí eu orientei que, pelo tempo que fez os últimos exames, já é necessário refazê-los. Exames básicos, exames preventivos, né? Então é interessante fazer, que é o exame de sangue, né? O hemograma completo, ali para ver a questão da glicemia, o colesterol e também o exame para a próstata. Então é interessante também aí, eu orientei que ele fizesse também esse acompanhamento. Como são as condições do trabalho? Aí eu coloquei, trabalha ocasionalmente cuidando de plantações. Então ele trabalha ali na própria roça, né? Próximo de casa. Não é de trabalhar muito tempo, ele não trabalha na hora a temperatura está muito mais quente, mais alta. Então ele é aquele trabalho esporádico. Cuida da roça, volta para dentro de casa às 10 horas da manhã, vai no finalzinho da tarde. Então ele já reduziu muito essa situação de trabalho, até porque já tem uma segurança financeira na casa, que é a esposa. Próxima pergunta aqui agora sobre o tema condições de moradia e saneamento. Vamos ver sobre esse tema. Pergunta, como é o local em que vive? Minha resposta, vive em casa de alvenaria, com reboco em área rural. Aqui eu quis dizer que é uma casa em área rural, uma casa simples, né, mas também ali bem arejada, uma casa simples mesmo na zona rural, mas bem arejada, uma casa que de início você não identifica ali nenhuma situação de vulnerabilidade na residência, né? Com quem reside? Então esse homem adulto ele reside com a esposa e um enteado. Então são 3 pessoas na mesma casa. O seu domicílio tem acesso a saneamento básico, água e esgoto? Vamos ver o que eu respondi, ó. Tem água encanada, foi a resposta também obtida dele, né? O potável, né? Uma água tratada. O esgoto é destinado à fossa rudimentar, então não tem a questão de esgoto. Por ser área rural, normalmente não tem serviços de esgotamento sanitário. Isso é feito somente fossas rudimentares de alvenaria, com uma laje de concreto por cima e ali ficam os dejetos vindo do banheiro, né? Sobre outro tema, redes sociais e comunitárias. Lembrando que redes sociais, aqui nós não estamos falando de Facebook, de WhatsApp, não, viu? Redes sociais e comunitárias, nós estamos falando da interação, com quem essa pessoa vive, com quem ele conversa. Então nós estamos falando aí da situação ali de contato dessa pessoa, né? Então não tem redes sociais aqui, não vai responder aí Facebook não, viu? Pronto, sobre essa pergunta... aqui agora sobre esse tema vem a pergunta. Possui relações sociais com amigos, parentes, vizinhos, grupos religiosos, associações sindicais, associações de moradores, clubes recreativos? Aí eu disse que sim, vive em uma comunidade, visita amigos com frequência e participa da associação de moradores. Então repare que aqui um trecho foi eu que respondi com minha palavra e a outra com a informação dada por ele. Então sim, vive em uma comunidade, que eu sei que lá é uma comunidade, inclusive tem
parentes, né, próximos, né, sobretudo da esposa dele, né? Então ele vive em uma comunidade, ou seja, todos se conhecem, tem interações entre eles. E aí eu respondi na sequência, visita amigos com frequência. Esse homem, ele constantemente, até em outras visitas, eu encontro ele em outras casas. Então ele fica assim, faz aquelas caminhadas no final da tarde também, vai lá visitar alguns amigos, tomar um café. Então ele participa, ele interage bastante. E também ele participa da associação de moradores. Eu já estive na associação fazendo palestras e ele já estava lá também. Seguindo aqui sobre comportamento e estilo de vida. A pergunta é: como é a alimentação? Aí eu respondi: tem as 3 refeições principais, não diversifica cereais, frutas e verduras. Então ele tem ali aquelas 3 refeições mesmo asseguradas, bem firmes, inclusive pela manhã, né? Toma o café dele direitinho pela manhã. Mas tem aquela questão, inclusive eu já orientei também a família, sobre a importância de diversificar os alimentos. Então, como eles produzem ainda parte dos alimentos, eles consomem muita coisa de lá mesmo. Então, às vezes tem a própria batata, às vezes tem ali o feijão, a farinha da própria roça, mas falta diversificar os alimentos. Isso eu falei para eles da importância, né, de consumir outros tipos de alimentos, porque ali podem ser encontrados outros nutrientes, outras vitaminas. Então, até mesmo a questão ali de frutas e verduras, normalmente são aquelas mesmas, né? Basicamente ali a banana, a laranja, né, que é muito comum. Então, preferencialmente essas duas. E verduras também, aquela mais básica mesmo, sem estar variando, sem trazer outros tipos de alimentos. E carnes também, praticamente são 2 tipos de carne mais frequente, além do peixe também. Então, carne eu não citei porque já tem uma outra diversidade, apesar de que eles não compram na cidade com maior diversidade. Então, você aí vai registrar também essas observações, né? Quais são as refeições principais e se há diversidade de alimentos, se eles consomem vários tipos de alimentos, porque isso é importante na questão aí da absorção de nutrientes. Pratica atividade física? Minha resposta foi não, apenas faz ali aquela caminhada, né, que vai para a casa de um amigo, mas não é com ritmo de atividade física, então não pratica. Consome tabaco e álcool? Aí eu disse, ó, a pessoa é usuária de cigarro artesanal há muitos anos. Então ela mesmo produz ali o cigarro, né? Então compra às vezes na feira alguma coisa, então faz o próprio cigarro, não é aquele cigarro industrial. Que na verdade assim é menos riscos à saúde, apesar de que há riscos, né? Pela questão ali da fumaça, do uso dessas outras substâncias, né? Que vai ter no cigarro artesanal. Pratica atividade física, já respondi, né? Pronto, terminando aqui tem, sofre algum risco de violência? Não, sobre isso é tranquilo. Mora com enteado, mas por isso não passa nenhum risco, ou com a esposa, né? Sobre condições de saúde, tem alguma doença crônica não transmissível? Também não, essa pessoa ele não tem nenhuma doença, não usa medicação para nenhum tipo de acometimento, né, permanente. Tem ou já teve alguma doença transmissível? Também não. Lembrando que aqui pode marcar aquela pessoa que já teve hanseníase, que já teve tuberculose, ou que já teve qualquer outra doença aí que pode ter sido, que era transmissível, né? Uma sífilis. Então, algumas outras doenças aí podem ser relacionadas, mas nesse caso não, a pessoa não teve nenhuma doença. A segunda atividade dessa etapa 3, da disciplina 23, era sobre a saúde do idoso. Então, eu fiz aqui o meu relatório com uma pessoa de 67 anos, ali é o PMS Silva, é o nome dessa pessoa, ela é uma mulher, já uma senhora já idosa, né? E aí eu perguntei sobre condições econômicas, aqui é um tema, a pergunta, renda familiar, ela tem 2 salários mínimos, né? Então ela é aposentada, recebe uma pensão também de viúva, apesar de que agora convive com outra pessoa. Escolaridade nenhuma, ela não tem estudo nenhum, não sabe assinar, então é analfabeta. Profissão é agricultora, apesar de que trabalha pouco, né? Mas ela é agricultora, né? Sempre trabalhou na roça, né? Tem acesso ao serviço de saúde? Aí eu respondi, sim, frequenta a UBS constantemente, era para ter mudado a palavra aqui, ó. E outro serviço de saúde, como acompanhamento para glaucoma. Então ela faz também outros acompanhamentos. Essa pessoa faz acompanhamentos frequentes aí
ela é hipertensa, né? E também ela tem glaucoma, então ela constantemente está aí na Unidade Básica de Saúde, na Secretaria Municipal de Saúde, participando também aí de outros setores, de outros serviços, como é a questão ali do acompanhamento para pacientes com glaucoma. Como são as condições de trabalho? Aí eu falei aqui, razoáveis, então você analisa aí também como que é a situação, se é tranquila, se é um trabalho mais pesado. A resposta, realiza poucas atividades na lavoura, cuida mais, cuida de muitas plantas. Então a observação foi essa, de que a pessoa trabalha pouco, vai na roça, mas volta logo. Então trabalha pouco, apesar de que a idade ainda permite para isso. E cuida mais de plantas, fica mais molhando ali as suas plantas. Condições de moradia e saneamento. Aí vem a pergunta, como é o local em que vive? Minha resposta, casa de tijolo com reboco em área rural. Com quem reside, filho e esposo. Então você vai identificar aí sobre a condição da moradia, com quem essa pessoa mora, com quem o idoso mora. O domicílio tem acesso a saneamento básico, esgoto e água. Aí eu botei, tem água potável encanada, tem fossa rudimentar para o esgoto. Então aqui só tem apenas a água encanada. Redes sociais e comunitárias. Lembrando que você pode fazer isso aí a caneta, pode mudar a cor desses temas ou da pergunta. E a resposta que a pessoa deu, você bota em vermelho, em outra cor. Aqui vai, possui relações sociais com amigos, parentes, vizinhos, grupos religiosos, associações e clubes recreativos? A resposta foi não. Então a pessoa não participa. Aí eu disse lá, ó, socializa pouco e fica muito tempo no domicílio. Então falei um pouquinho sobre isso também. Sobre o comportamento e estilo de vida. Pergunta, como é a alimentação dessa pessoa? Aí eu considerei, ó, razoável, com pouca diversidade de frutas, cereais e verduras. Então também fiz essa observação. Lembrando que aqui foram os dois na mesma casa, né? Então eu entrevistei ali um homem, né, que ainda não é idoso, na faixa ali dos 57 anos, e uma idosa com 67 anos. Então foi do mesmo domicílio, né? É permitido fazer assim, então eu fiz na mesma casa. Se pratica atividade física? Não. Faz consumo de tabaco e álcool? Não. Sofre algum risco de violência? Também não. E as últimas perguntas, temos aqui, ó. Tem alguma doença crônica não transmissível? Aí eu disse que sim, hipertensão arterial. Então, hipertensão já é uma doença crônica, né? Que em tese ela não vai ter cura, né? Então vai ter o acompanhamento, então é crônica. Se já teve doença transmissível? Não. Aqui agora sobre a capacidade da pessoa. Inclusive você pode até mencionar aí num breve texto se essa pessoa está em alguma situação de vulnerabilidade. Isso aqui nesse caso aqui eu digo que não. Ela não tem nenhuma situação. Ela cuida dela ainda bem, né? Então o esposo também é mais jovem, leva sempre ela aos serviços de saúde. Aqui sobre a capacidade funcional eu respondi que se ela é independente. Aí eu disse que sim, ó, sem dificuldades, né? Então ela cuida dela mesma. Então nessa parte final aí, ó, pergunta se é parcialmente independente. Parcialmente é aquela que cuida de algumas coisas, de outra não. Ah, consegue tomar um banho, mas já não consegue fazer a sua alimentação. Então às vezes já depende de outras pessoas, não consegue ir na cidade fazer compras. Então, nesse caso é uma pessoa parcialmente independente, né? Que já depende talvez de um cuidador, de alguém que faça as coisas juntos. Mas nesse caso aqui não. Se é dependente, ou seja, se não faz, né, as atividades sozinhas, precisa de alguém para auxiliar, aí eu respondi que não. Se é totalmente dependente, aqui é para aquele acamado, né, que já não faz nada assim sozinho, né, depende de outra pessoa para fazer, para cuidar até do corpo dela mesmo, né? Então eu também disse que não. Nesse caso aqui a pessoa se cuida bem sozinho ainda. Abraço, até o próximo.